Pessoal, aqui é a Vitória, voltando com as aulas de literatura, né, aqui do ENA. A gente vai dar início com a apostila 3, né, na aula de número 8. E hoje a gente vai falar sobre naturalismo. É uma tendência literária que vai surgir aí, né, no final do século XIX, uma vertente do realismo com um posicionamento mais cientificista na literatura. O início começando ali na França, com Émile Zola, publicação no livro de Teresa Racan, né, em 1867. E, pessoal, o realismo e o naturalismo, eles vão fazer um contraponto ali com o romantismo, né? Então, enquanto que o romantismo, ele vai mostrar a ascensão da burguesia, o realismo e o naturalismo, eles vão mostrar a decadência da burguesia, né? Os seus podres, as classes que ela explora, tá? Então, no Brasil, vai chegar essa vertente aqui no Brasil com influência muito grande de Eça de Queiroz, tá? E aí, aqui no Brasil, o naturalismo ele vai se iniciar com a publicação do livro chamado O Mulato, de Aloysio de Azevedo, né, que é considerado aí o primeiro romance naturalista do Brasil. Vai retratar aí as questões de preconceito social e a adaptação do mestiço na sociedade brasileira da época, tá? Antes da gente começar a falar sobre as características do naturalismo, eu preciso que vocês entendam, né, que naturalismo ele é uma vertente do realismo. Então, todo escritor naturalista é um escritor realista, mas nem todo escritor realista é um escritor naturalista. Vitória, como assim? Não estou conseguindo visualizar. Vamos lá. Olha só, gente. É como se o realismo ele fosse a grande escola literária, certo? E aí a gente vai ter uma parcela desses escritores realistas que vão decidir escrever romances de tese, romances com um teor mais científico, para comprovar uma tese científica que eu vou comentar com vocês mais lá na frente, chamada de determinismo social. Então, uma pequena parcela desses escritores realistas vão compor o naturalismo. Logo, olha só, todo escritor que é naturalista, ou seja, que está dentro desse conjunto aqui, ele também é um escritor realista. Mas nem todo escritor realista é um escritor naturalista, porque toda essa região aqui, né, compõe o quadro de escritores que são realistas, mas não são naturalistas. Tudo bem? Então, tendo isso em mente, a gente vai poder explanar na aula de uma forma melhor, né, sobre as características que são comuns tanto ao naturalismo quanto ao realismo, né, já que naturalismo não deixa de ser realismo, e a gente vai explorar melhor as particularidades do naturalismo, certo? Então, tendo isso em mente, a aula vai fluir com uma facilidade melhor. Então, a gente tendo em vista que o naturalismo ele é uma vertente do realismo, obviamente, nós vamos ter características que são comuns, né? Então, só para relembrar quais são essas características que nós vamos ter em comum com o realismo. Nós vamos ter um engajamento social e político, né? Lembrando que no realismo a gente vai ter praticamente tudo que foi contrário ao romantismo, né? A gente tem uma escola literária que vai de encontro com as características românticas. Então, a gente vai ter no realismo um engajamento muito grande, uma crítica social, uma crítica à política da época, né? Todos os podres de todas as classes sociais vão ser explanadas, né? Em especial a burguesia, que tinha sido muito protegida, muito exaltada no romantismo. No realismo, a gente já vai ter o contrário, né? Essa classe social ela vai ser mais criticada pelos escritores realistas. Então, esse engajamento social com bastante afinco. Nós vamos ter um retrato fiel da sociedade, então as personagens elas vão mostrar as suas características boas e as suas características ruins, né? Os personagens eles vão ser mais complexos, eles vão ter qualidades e defeitos, diferente do romantismo, né? Que no romantismo a gente tem aqueles personagens que são muito idealizados, personagens que são bons vão ser bons o tempo inteiro, nunca vão ter nenhum tipo de desvio de caráter. E aqui no realismo não. As personagens elas vão tentar retratar a sociedade o mais fielmente possível. Logo, todos os personagens que vão aparecer vão ter suas características boas e vão ter suas características ruins. Outro destaque do realismo também vai ser a crítica às instituições, principalmente a monarquia, a igreja,
ou seja, igreja barra clero, né? Então, aqueles indivíduos da igreja que entram, mas não entram com o intuito de promover, de ser mais voltado ali para a religião em si, mas entram para aquela instituição porque era uma instituição de poder, porque era de bastante influência na sociedade. Então ele criticava principalmente aquelas pessoas do clero que não estavam lá por vocação, que estavam lá simplesmente por interesse. Criticar o casamento, e aqui nessa questão a gente entra principalmente no casamento arranjado, né? E aí o naturalismo ele também vai ter essas características aí em comum, tá? O contexto histórico, como eu já falei, vai ser o mesmo, né? Naturalismo e realismo vão ser manifestações literárias, né, que são comuns ali, vão acontecer ao mesmo tempo. Então, obviamente, o contexto histórico também vai ser o mesmo. A gente vai ter ali a segunda revolução industrial acontecendo, né, o surgimento da máquina a vapor, desenvolvimento de novas fontes energéticas, como o petróleo, a eletricidade, um destaque maior para a classe proletariada, aquela classe de trabalhadores que vão sofrer vários abusos ali no início do processo da Revolução Industrial, até que leis trabalhistas consigam ser implantadas na sociedade. Essa massa, né, essa população vai sofrer muito ali, horas de trabalho extremamente extenuantes, crianças trabalhando em fábricas, nenhum tipo de direito vai ser assegurado nesse período. Então, essa classe social ela vai receber um destaque nesse contexto literário, né? Com isso, a gente vai ter também o surgimento de movimentos operários, e atrelado a esses movimentos operários, a gente vai ter também um crescimento científico, desenvolvimento de teses, né, sociais, e o destaque maior aqui para o naturalismo vai ser o determinismo social. Mas a gente vai começar a conversar sobre isso mais lá para frente. Outra característica do contexto histórico, a gente vai ter o fim do Segundo Reinado, né? Dom Pedro I vai deixar de reinar aqui no Brasil e vai ter-se a instauração, né, da República. Então, outro marco muito grande nesse período vai ser a proclamação da República. E um ano antes disso, a gente vai ter também a abolição da escravidão. E entra nesse contexto aí social toda aquela questão, né, de que os escravos que foram libertos nesse período não receberam um processo de inserção social. Então, e isso vai impactar até os dias atuais, né? A gente sabe que esse processo que aconteceu nesse período não vai incluir a população negra na sociedade. Então, o racismo ele vai continuar, oportunidades de emprego não vão ser ofertadas para aquela população. Então, o negro ele vai sair basicamente da senzala para ir para a formação das favelas, né? Vai acontecer o processo de favelização, aquelas pessoas vão ficar à margem da sociedade, né? Obviamente que alguns vão conseguir ali se inserir, mas a grande massa vai sofrer ainda durante muitos séculos, e até hoje a gente vê as consequências, né? O racismo ainda está muito presente aqui no Brasil, de uma maneira muito intensa, né? Infelizmente. Bom, gente, com o avanço da Segunda Revolução Industrial, você vai ter um desenvolvimento técnico-científico. E esse desenvolvimento técnico-científico vai levar ao surgimento de novas teorias científicas, de novas correntes filosóficas e sociológicas. Então, assim, existem 5 grandes teorias que a gente vai estudar aqui um pouquinho, comentar um pouquinho sobre, que vão influenciar bastante esse período, em especial o determinismo social, que vai influenciar bastante aqui no naturalismo, tá? Então, só para a gente fazer um apanhado geral dessas teorias. Começando com o positivismo de Auguste Comte, né, vai ser uma teoria derivada aí do iluminismo. Pessoal, eles defendiam a ideia de que o conhecimento científico deveria ser reconhecido como o único conhecimento de fato verdadeiro. Então, essa corrente filosófica ela vai apostar na ordem e na ciência como uma forma de obtenção do progresso social. Então, os caras acreditavam que só por meio da ordem social e do desenvolvimento científico você obteria, né, o progresso social. Então, essa teoria ela vai aparecer muito no nosso cenário político brasileiro aqui da época, né? Se a gente recordar no contexto histórico, aqui no Brasil a gente vai estar passando pelo início da República. E Marechal Deodoro da Fonseca e muitos outros políticos da época tinham fortes influências positivistas. Inclusive, na nossa bandeira, nós temos as palavras ordem e progresso, fazendo justamente uma alusão a essa corrente filosófica.
Outra teoria científica também que vai impactar bastante esse período vai ser o socialismo de Karl Marx. Então, assim, vocês vão estudar isso mais aprofundado quando estiver passando por filosofia e sociologia, mas só para a gente ter uma noção geral do que está acontecendo, né? Então, assim, as primeiras ideias socialistas eram de que a burguesia, em algum momento, assim, do desenvolvimento social, perceberia que eles estavam explorando o proletário. E percebendo aquilo, né, percebendo que aquela exploração era errada, eles mudariam o sistema vigente e compartilhariam suas riquezas e seu poder com o proletariado, e a partir daí a sociedade alcançaria o comunismo. Só que Karl Marx ele surge nesse cenário dizendo que esse tipo de socialismo ele é muito utópico, e a partir daí ele vai lançar as bases das teorias que ele considerava mais plausível para se alcançar o comunismo. E esses pensamentos, sendo aí, né, um conjunto de ideias filosóficas, econômicas, sociais, políticas, ficaram conhecidas como socialismo marxista, ou simplesmente marxismo, ou então socialismo científico. Então, nas ideias de Karl Marx, a sociedade ela precisa passar por etapas até obter as condições necessárias para o comunismo. E o pontapé inicial dessas etapas seria a tomada dos meios de produção pelo proletariado e a instauração temporária de uma ditadura do proletário, guiando a sociedade até que fosse atingido de fato o comunismo. E a partir daí, nesse comunismo, né, vai ter como uma característica marcante a ausência da instituição Estado. Então seria necessário você passar por esse período temporário aí de ditadura do proletário até que se atingisse o comunismo de fato. Outras teorias também que influenciaram bastante o evolucionismo, né, de Charles Darwin, que vai defender aí o processo de evolução das espécies através de modificações lentas e progressivas, consoantes ali ao ambiente em que as espécies estão habitando. Então, os seres mais adaptados ao seu habitat seriam capazes, né, de garantir a sua sobrevivência. Outra teoria de bastante influência é a psicanálise freudiana, né? Só um segundo. A psicanálise freudiana. Então, você vai ter o estudo ali da psique humana, fazendo uma relação entre os desejos do inconsciente e os comportamentos e sentimentos humanos. E a teoria que vai influenciar mais aqui o nosso período, né, a literatura naturalista, que é o determinismo de Taine, né, o determinismo social escrito por Taine. Então, o que Taine ele vai defender? Né? Ele defendia a ideia de que o comportamento humano ele é determinado por 3 grandes fatores. O meio ambiente em que aquele ser humano está inserido, a raça daquele indivíduo e o momento histórico pelo qual ele está passando. Então, os deterministas acreditavam que os acontecimentos eles ocorrem já de uma maneira fixada de acordo com as leis da natureza. E que a máxima desse pensamento seria a de que o homem ele é produto do meio ambiente em que ele está inserido. Então, os escritores naturalistas eles vão escrever romances de tese, e quando eu falo romance, entenda, é o gênero literário e não a escola literária, certo? Então, eles vão escrever romances de tese, romances que vão tentar comprovar essa teoria determinismo social. Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características comuns entre realismo e naturalismo. No início do vídeo a gente relembrou algumas características mais gerais sobre o realismo, que também se encaixam aí no naturalismo, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Bom, a gente vai ter como característica de destaque em comum entre essas duas manifestações a objetividade. Então, nós vamos ter aqui textos com capítulos mais curtos, né, diferentes aí do romantismo. No romantismo a gente vai ter aquelas descrições alencarinas, né, um negócio muito elaborado, descrições extremamente longas sobre os cenários. E aqui não, a gente vai ter um negócio muito mais objetivos, capítulos curtos. No realismo, Machado de Assis vai utilizar microcapítulos, né? Então vai ser um negócio muito mais objetivo. Você vai ter uma verossimilhança muito grande com a realidade. Então, você vai mostrar a complexidade da sociedade, as relações entre classes sociais, a complexidade da psique humana. Então, os personagens eles vão ser mais densos, vão ser mais complexos, vão aparecer com qualidades e com defeitos, demonstrando aí toda a complexidade humana, tá? Nós vamos ter um descritivismo, mas entenda, um descritivismo dos personagens aí para você tentar entender, né, visualizar o mundo daquele período.
Você vai ter uma valorização da razão e da observação, justamente para poder descrever a sociedade o mais fiel possível com a realidade. Então, aquilo que vai ser escrito no livro vai ser tentar, né, reproduzir ali ao máximo a sociedade da época. Você vai ter um universalismo temático contrapondo aí as ideias novamente aí do romantismo, né? No romantismo a gente vai ter um subjetivismo, né, voltado ali uma questão mais para o egocentrismo, questão de sentimentos e tal. E aqui no realismo e no naturalismo você vai ter uma universalização mais dessas temáticas, tá? Não vai ser um negócio muito focado no eu. Você vai ter um retrato fiel das personagens, como eu já falei, né? A questão da complexidade humana, de você tentar reproduzir ali as personagens da mesma forma em que a sociedade da época, o grupo social que você estava tentando representar, de fato agia, né? Tinha ali as suas características mais peculiares, as suas qualidades, os seus defeitos. Então, tentar retratar da maneira mais fiel à sociedade da época. E, novamente, aí, influenciado pelas teorias científicas, em especial destaque, o determinismo social. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características específicas do naturalismo. Você vai ter um romance de tese ou um romance experimental. Então, o que é isso? Os caras eles iam escrever um livro tentando comprovar a teoria do determinismo social. Então, ele pegava um personagem específico que vinha de um determinado ambiente, que vinha de um determinado grupo social, acontecia alguma coisa ali na vida daquele personagem que o levava a uma mudança de ambiente, e essa mudança de ambiente induziria a uma mudança de comportamento daquele personagem. Então, é um livro que você vai tentar comprovar ali a sua tese científica, a tese do determinismo, tá? Você vai ter uma espécie de zoomorfismo, né? Então, o homem ele vai ser igualado ali a animais, né? Um homem animalesco, sujeitos ali aos instintos da carne, né? Então, você vai ter uma predominância por temas com desvios de conduta, desvios sexuais. Então, justamente para mostrar que o homem ele tem uma semelhança ali com os animais em relação a seguir os seus instintos, né? Seguindo aí novamente a teoria do determinismo social de que tudo estava fixado, já determinado pela natureza. E que o ser humano ele tende, né, a seguir os seus instintos ali de sobrevivência para tentar se adaptar ao ambiente. E aquilo ali vai gerar uma mudança de comportamento. Então, já que eu estou tentando comprovar a teoria de que o meio ambiente vai levar o indivíduo a uma mudança de comportamento, eu vou ter uma valorização do coletivo, né? Então, isso é bastante claro, por exemplo, no livro O Cortiço. Né? Você vai ter uma valorização ali do cortiço, do ambiente, né? Você não vai ter um destaque específico para um personagem, mas vários personagens compondo ali a sua história. Uma influência do meio nas ações dos personagens. Os autores de maior influência vai ser o Émile Zola e Eça de Queiroz. Outras características que eu posso citar aqui em relação ao naturalismo é que você vai ter muitos livros da época retratando patologias humanas. Então, falando sobre vícios, taras, cleptomania e por aí vai. Outro destaque desse período vai ser a questão da homossexualidade, que vai aparecer pela primeira vez na história da literatura brasileira, né? No livro chamado Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, conterrâneo nosso aqui, né, cearense. Mas o interessante é que você vai ter um destaque para a homossexualidade feminina. Né? Muitos livros vão relatar essa temática, tá? O Bom Crioulo ele vai falar sobre a homossexualidade masculina, certo? Então, a inserção dessa temática na nossa literatura para essa vertente masculina, mas os livros posteriores vão dar um destaque para a homossexualidade feminina, tá? O autor, né, de maior destaque desse período vai ser o Aloysio de Azevedo. Ele vai iniciar um naturalismo aqui no Brasil com a publicação em 1881 do livro chamado O Mulato, mas a sua obra de destaque mesmo, né, a sua obra-prima, é o livro O Cortiço. Então, só para a gente falar aqui, fixar, né, na nossa cabeça as diferenças principais entre realismo e naturalismo. No realismo, ele é uma escola literária.
E o naturalismo ele é uma tendência literária de alguns escritores do realismo. No realismo, a gente vai ter um romance psicológico, um romance documental. Né? Você vai ter um destaque maior para a psique humana, para a densidade psicológica dos personagens. Enquanto que no naturalismo, os escritores eles vão fazer um romance de tese, né? Um romance experimental. Eles querem comprovar a tese científica do determinismo social. E aí eles vão escrever um livro para tentar comprovar essa tese. No realismo, a gente vai ter uma análise interna e externa da sociedade. Né? Você vai ter uma análise interna, ou seja, o psicológico dos personagens, e uma análise externa da sociedade em si. E no naturalismo, a gente já vai ter somente uma análise mais externa, né? Zoomórfica. O homem ele vai ser retratado ali semelhante ao animal, sucumbindo ali os seus instintos, né? De acordo com as mudanças de ambiente em que aquele homem vai vivenciar. No realismo, a gente vai ter uma ênfase pro psicológico. No naturalismo, a gente vai ter uma ênfase mais biológica e comportamental. No realismo, o destaque vai ser para criticar a classe dominante, né, a classe burguesa. E no naturalismo, a gente vai ter um destaque para a classe dominada. Então, você vai ter o destaque, né, a literatura ela vai ser voltada para mostrar ali o dia a dia do proletariado, mostrar como que é a vida daquelas pessoas, como que eles são explorados pelas classes superiores, como são as relações entre si daqueles personagens, né, daqueles indivíduos. Bom, gente, como eu já falei, a obra de destaque do Aloysio de Azevedo vai ser o livro O Cortiço. Então, assim, como tem muitos personagens, a gente sempre tende a ficar ali procurando saber quem é o personagem principal. Mas a gente tem que ter em mente que o naturalismo ele vai ter uma valorização do coletivo. Então, o personagem principal desse livro é o próprio Cortiço, tá? Então, assim, o Cortiço ele é retratado como uma espécie de organismo vivo. E ao longo do livro, a gente vai tendo vários trechos que vão comprovando essa ideia, tá? Eu trouxe um trechinho aqui só para vocês terem uma noção de como é que isso acontece, né? Olha só. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então, essa ideia, né, de que o Cortiço acordava, você vai tendo essa sensação de que ele é uma espécie de ser vivo, digamos assim, né? Então, o livro ele vai retratar ali o cotidiano dos seus moradores, as suas lutas diárias pela sobrevivência. Né? Então, você vai ter uma gama de personagens. Você vai ter um casal de portugueses, um rapaz que é albino e é homossexual, o dono do cortiço, né? Uma escrava fugida ali que trabalha para o dono do cortiço e por aí vai. Então esses personagens eles vão ser representados de forma muito animalesca, né? Para tentar exemplificar e comprovar aquela ideia do determinismo social. Eles vão passar ali por situações como adultério, a questão da homossexualidade, preconceitos, violência, abuso sexual, prostituição. Então são temáticas muito pesadas, né? Percebam isso. Então, assim, você vai ter descrições ali escatológicas, né? Relativas ali a excrementos. Um exemplo disso é um trecho que tem no livro em que ele fala mais ou menos assim. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a fervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. Isso, pessoal, era ele falando, né, dali daquele momento em que as pessoas do cortiço começavam a acordar e ia ali para aquelas latrinas ali comunitárias, né, as pias comunitárias que o pessoal ia ali para fazer a sua higiene matinal. Então percebam que é uma linguagem bastante crua, bastante escatológica, tá? Então você vai tentar ali, você vai ter um romance de tese, né, tentando comprovar ali a teoria do determinismo social. E um exemplo que eu posso citar para vocês, que acontece no livro, e eu acho que é bastante claro essa tentativa de comprovar essa tese, é o que acontece com o personagem do Jerônimo, né, que eu falei para vocês que tem um casal de portugueses, e o Jerônimo, né, é o moço ali que vai chegar no cortiço com a esposa. E inicialmente ele é um rapaz ali que é trabalhador, é esforçado, é fiel à sua esposa, não gosta de muita farra.
E à medida em que o tempo vai passando e ele está morando ali no cortiço, né, ou seja, você tem uma mudança de ambiente, né? Então, à medida em que o tempo vai passando e ele continua vivendo ali no cortiço, ele vai se tornando uma pessoa preguiçosa, uma pessoa infiel, né? Ele acaba cometendo ali adultério com na sua esposa, né, com uma outra mulher moradora ali do cortiço. Então, o autor ele dá a entender que isso ocorre por causa dessa mudança de ambiente, em que ele saiu ali da região da Europa, saiu ali de Portugal e veio para uma região mais tropical, uma região que tem muito calor, que a comida é diferente, que a bebida do Rio de Janeiro é diferente. Então ele dá essa ideia de que essa mudança de ambiente leva a essa mudança de comportamento do Jerônimo, tá? E, para finalizar, o narrador ali em terceira pessoa. E a gente não pode passar pelo naturalismo sem falar de Raul Pompeia, tá? Na aula de realismo, eu já comentei com vocês, né, que esse cara ele se notabilizou com a publicação de um único romance, que é o Ateneu, né? Então, assim, gente, o que acontece? O Ateneu ele é um romance de memórias, né? Então, influenciado pela biografia do Raul Pompeia. Então, assim, o cara ele vai passar por um trauma quando ele tinha 10 anos. Ele foi matriculado num internato no Rio de Janeiro, chamado Colégio Abílio. E aí, nesse romance, o Raul Pompeia ele vai tentar recriar esses fatos traumáticos que ele fala, né, ele diz ter acontecido com ele no internato. E aí a intenção do autor é fazer uma crítica ao sistema educativo da época, que contava ali com punições, castigos físicos, era muito marcado pelo autoritarismo e pela hipocrisia do diretor. Então, além de você ser um romance, além de ter um romance de memórias, né, é também um romance de denúncia, tá? Então, assim, a história desse livro, né, vai se passar com o personagem do Sérgio, que é uma criança ali de 10 anos, que vai para esse internato chamado Ateneu, e esse internato é uma espécie de espelho da sociedade, né, é o que a literatura chama de microcosmo social. Então, você vai ter um representante de cada problema da sociedade, de cada característica de classe social, personificada ali num dos indivíduos que vai aparecer ali dentro do internato. Tá? Então, vai mostrar a ambição do lucro do diretor, o bullying entre os próprios alunos, os preconceitos contra as minorias, tudo isso aí vai ser retratado entre esses personagens ali, entre as crianças ali do internato. E uma coisa interessante sobre esse livro é que não se pode bater o martelo, né, e dizer, olha, esse livro é realista, olha, esse livro é naturalista, ou olha, esse livro é impressionista, porque ele tem traços dessas três tendências, né? O impressionismo, como eu já falei para vocês na aula de realismo, vai ser aquela ideia de valorizar as impressões do narrador do que de fato a própria dimensão das coisas. Então você tem um personagem de 10 anos que passou por situações traumáticas, né, naquele período da infância, e aí você tem um livro que é falando sobre a memória de um cara daquele período na infância dele. Então, assim, você não tem noção se aquilo ali de fato aconteceu como está sendo descrito, ou se aquela situação foi maximizada ou minimizada pela cabeça de um personagem, né, de uma criança ali de 10 anos. Então, esse é o traço impressionista, tá? Na aula de realismo eu falei com vocês sobre os traços impressionistas e os traços realistas, e aqui eu vou falar com vocês sobre os traços naturalistas. Então, o que tem de naturalismo nesse texto, né? Nesse livro? Você tem um personagem de 10 anos, que ele é uma criança ali muito tímida, muito na dele, muito tranquila, e aí ele tem uma mudança de ambiente, né? Ele passa a viver ali no internato, e ele lida com diversas máculas da sociedade. E ele sofre ali bullying, ele vivencia situações de preconceito com os próprios coleguinhas. Então, essa mudança de ambiente vai influenciar na mudança de comportamento da personagem. Porque ele muda de comportamento para tentar se adaptar àquele ambiente novo. E, a partir disso, garantir, entre aspas, a sua sobrevivência. Tá? Então, essa é a característica mais marcante do naturalismo, né? Esse romance de tese. Você tentar comprovar a ideia de que o ambiente ele influencia na mudança de comportamento da personagem. Então, esse é o traço naturalista. E, pessoal,
outros autores realistas, né, desse período, a gente pode citar aqui Adolfo Caminha, né, que vai ser ali um conterrâneo nosso, nascido ali em Aracati, né, cearense, e ele vai ser um dos fundadores, na verdade, da Padaria Espiritual, que era um grêmio literário aqui daqui do Ceará, fundado em 1892, para a galera daqui conseguir estudar e aprofundar sobre literatura. Então eles se reuniam para estudar literatura internacional e criar, né, desenvolver livros aqui regionais. Tá? Então as principais obras de Adolfo Caminha vai ser a Normalista e o Bom Crioulo. Como eu já falei para vocês, o Bom Crioulo ele vai introduzir essa temática da homossexualidade. Né? Então você vai ter um romance ali entre dois marinheiros. Ele vai ser um livro altamente descritivo, tanto em relação aos atos sexuais quanto à violência que acontece ali dentro do livro. E para vocês terem uma noção, né, do quão impactante foi a publicação desse livro na época, a Marinha conseguiu fazer um embargo da reedição desse livro e ele só voltou a ser publicado, reeditado, recentemente, depois do processo de abertura da ditadura civil-militar. Então, foi assim um livro de grande impacto na sociedade da época, tá? E outro autor que eu posso citar aqui para vocês é o Júlio Ribeiro, que é um mineiro. A obra de destaque dele vai ser o livro chamado A Carne, que é a obra mais marcante do naturalismo. Vai ter temas ali bastante polêmicos, envolvendo temática do sexo, desejo feminino por sexo, a questão do amor livre, divórcio e também sobre o papel da mulher na sociedade. Então são temas que na época a galera achava assim super proibidos, né? Era um negócio assim muito proibido de se ler. As mães de família proibiram as filhas de ler esse livro porque dizia que isso acabava com a moral, que isso ia desvirtuar as meninas da época. Então foi assim um impacto muito grande na época em que ele foi publicado. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Qualquer dúvida pode falar comigo no grupo do WhatsApp ou então no meu privado. Vocês têm o meu telefone lá no grupo do WhatsApp. E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.